estou estreando as lives, né? Então, para estrear as lives da quinta-feira do 12h30, eu resolvi pegar um tema sobre emagrecimento, tá? E essa live vai ser uma live de tira dúvidas, certo? Então, eu abri caixinhas de perguntas e as pessoas com dúvidas colocaram ali e eu vou respondendo, tá? Então, aqui eu tenho uma lista de perguntas e eu vou lendo elas e vou respondendo, tá? Eu acho que muitas perguntas podem ser as dúvidas de vocês também, tá? E quem estiver acompanhando e tiver dúvida, só mandar aqui, tá? Nos comentários que eu vou respondendo. E fica a dica, essa live vai ficar gravada também, então pode assistir depois, pode mandar para as pessoas também, quem tu acha que se enquadra e tem essas dúvidas, pode mandar também para essa galera. Então, primeira pergunta, por que é tão difícil emagrecer? Tenho certeza que tu já fez essa pergunta, né? Por que é tão difícil emagrecer? Gente, isso é uma pergunta muito complexa, porque assim, para poder emagrecer, não é simplesmente parar de comer as coisas, tá? Então, é difícil emagrecer? Porque às vezes a gente faz aquelas dietas restritivas e corta tudo, sabe? Então assim, hoje eu bebi até não poder mais, eu comia batata frita, pastel, mil coisas. E eu resolvi acordar do nada e dizer, hoje eu vou ser fitness. Hoje eu vou comer frango, batata doce e salada. Tu não vai conseguir te sustentar por muito tempo nisso. E tu vai ficar pensando, nossa, mas minha vida era tão boa, agora eu só como salada, eu não posso fazer nada no final de semana. E aí tu dificulta o teu emagrecimento. Então assim, cara, não é difícil emagrecer, a gente não tem a constância. Então assim, tu quer emagrecer, vê primeiro o que tu precisa melhorar, tá? Se tu é essa pessoa que todo final de semana bebe, que come um monte de fritura, doce, começa diminuindo, tá? Não queira de um dia pra noite resolver sim virar a musa e o muso fitness, tá? Vai com calma. E aí tu vai programando os teus dias, tá? Então assim, primeira coisa, é difícil emagrecer porque as pessoas não se programam. Então assim, não adianta tu acordar hoje e pensar, o que eu vou comer? Não, né, gente? Você tem que ter uma programação. Porque assim, se a gente tá com fome e não tem o que comer na hora, a gente vai comer o que tem. E o que tem normalmente o que é? Eu atravessar a rua, ir lá no dogão ali na esquina, pegar alguma coisa, ir no posto, pegar um café com um pão de queijo, que é muito mais fácil, né? Então, primeiro, não dê a louca de querer do nada acordar e já querer ser fitness da noite pro dia. Não, isso demora um tempo, tá? 2, programação. Quem não se programa não consegue emagrecer. Então, tu tem que programar tuas refeições da semana inteira? Sim. Tu tem que ir no mercado fazer as compras? Sim. Tu tem que ir na feira comprar? Sim. Senão, não vai adiantar, tá? E tu tem que ter ciência, cabeça de que isso vai demorar. É um processo. Tá? Então não é porque hoje eu comecei a academia e comecei a fazer dieta que em 30 dias eu vou ter o corpão, eu vou ter mudado 100%. Não, gente, e isso é uma coisa que acontece muito, que as pessoas acham que se eu começo hoje, daqui 30 dias eu vou virar a Sabrina Sato de gostosa. Não é assim, gente, é tempo, tá? Então é difícil emagrecer porque vocês colocam empecilhos em vocês mesmos. Porque o processo de emagrecimento, quando a gente consegue entender ele e levar a sério, ele não é difícil. Pergunta 2. Como perder gordura localizada? Clássica. Galera chega no consultório. Eu tô legal com o meu corpo, mas eu só tenho essa barriguinha aqui que eu gostaria de tirar. Ou, eu só tenho esse meu tchauzinho aqui não sai. Galera, não tem uma dieta para gordura localizada, tá? Não tem um plano alimentar que eu vou dizer assim, segue esse que tu vai perder gordura na coxa, tu vai perder gordura no braço, tu vai perder gordura na barriga. Não, tá? Então assim, quando a gente entra em processo de emagrecimento, a gente emagrece o corpo como um todo, tá? Então sim, tu vai entrar pro processo de emagrecimento, tu quer perder a barriga, mas tu vai ver que a tua perna vai afinar, que teu braço vai afinar, tu vai perceber porque o corpo libera a gordura como um todo, tá? E se venderem fórmulas milagrosas de dieta só para gordura localizada, não, tá? Então é um plano alimentar bonitinho, com restrição calórica, exercício físico, vai diminuir a gordura localizada da barriga, do braço, vai, mas também vai tirar de outras partes do teu corpo, tá? Então não fique triste se tu aparecer aqui do nada, mas eu perdi peito, eu não queria, eu gostava do meu peito, eu perdi um pouco de bumbum. Gente, é um todo, tá? Localizada ali com aspiração. E isso vocês vão conseguir tirar a gordura localizada, tem ótimos cirurgiões plásticos, tá? E aí vocês vão tirar a gordura localizada.
Vamos lá. Melhor treino para emagrecer. Então, essa é uma dúvida que veio bastante, tá? Qual que é o melhor treino para emagrecer? É aeróbico? É musculação? É crossfit? É funcional? O que é melhor para emagrecer? Gente, qualquer treino. O que emagrece é tu treinar de verdade, tá? Então, assim, o padrão ouro é a musculação. Muitas pessoas acham que só um treinamento mais HIIT, mais funcional emagrece, né? E que a musculação não emagrece. Por que tem esse mito? Porque quando a gente faz musculação, a gente ganha massa muscular. E massa muscular pesa. E aí, às vezes, eu subo na balança, tá? Eu tô com 75 quilos. Comecei a musculação, me dediquei, tá? Eu subi na balança depois, sei lá, de 2 meses e tô com 73 quilos. E eu fiquei frustrada porque, meu Deus, me dei lá vida na musculação e eu perdi 2 quilos. Gente, tu provavelmente ganhou massa muscular e aí tu faz uma avaliação completa, tá? Porque fazer musculação, levantar peso, ela gera hipertrofia muscular, ou seja, faz tu ganhar massa muscular, tá? E quanto mais massa muscular, mais acelerado é o meu metabolismo. Então, assim, padrão ouro, musculação. E para isso, e para musculação fazer um efeito, não adianta tu ir lá fazer 3 de 10 e ficar mexendo no WhatsApp, tá, gente? É assim, entrou no treino, concentra, tá? Se precisar botar fone de ouvido, coloca, concentra no exercício, faz até tua falha, faz para te sair acabada do treino, tá? Ah, não gosto de musculação, prefiro fazer jump funcional. Faz jump, faz funcional. Mas o que tu tem que entender é que tu tem que entrar para aquela aula e tu tem que te dedicar, independente do tipo de exercício, tá? Então, assim, escolheu uma modalidade que tu gosta, vai lá e faz. Mas faz, sai suada, sai acabada, sai para dizer assim, nossa, tá, hoje eu tô de parabéns, hoje rendeu, tá? Então, esse sim é o treino que vai fazer emagrecer mais. Como voltar o peso depois da gestação? Então, como voltar o peso depois da gestação? Esse também, muitas mães, muitas mulheres têm muita preocupação do quesito de engravidei, como é que eu vou fazer para voltar meu peso, como que eu vou fazer? Gente, primeiro, voltar o peso depois da gestação já começa na gestação. Então, assim, não adianta ganhar 30 quilos durante a gestação, né? Tem que controlar. Então, assim, quanto mais peso tu ganhar na gestação, mais difícil vai ser tu perder depois. Então, assim, a gente tem um cálculo de qual que é o valor bom de se ganhar durante a gestação. Então, isso depende do estado de peso nutricional que essa gestante estava antes da gestação. Então, a partir disso, a gente diz quantos quilos ela pode ganhar ou não. Quando a gente ultrapassa isso, já vai ficar mais difícil perder depois que tu ganhar o bebê, né? Porque tu pensa, saiu um bebê de 3,5 kg, daí saiu placenta, saiu água, saiu líquido, enfim, tu vai perder logo ali nos primeiros dias, no primeiro mês, tu já vai perder os 7 quilos ali, às vezes vai de boa, 7, 8 quilos, então depende muito da questão de inchaço e tudo mais, porque a gente ganha, o seio aumenta, a mama aumenta, fluxo sanguíneo. Então, nos 30 dias tu já vai perdendo uma boa parte do peso, né? Porque já saiu uma boa parte de ti. E o que resta é o que tu excedeu da gestação. E aí, o que acontece? Tu tem que cuidar muito da alimentação. Acontece que amamentar dá fome, tá? E as mães, muitas mães, elas não conseguem voltar ao peso pós-gestação porque elas acabam comendo errado. A gente sabe que depois que vira mãe, às vezes a gente passa a manhã, eu passava uma manhã toda sentada no sofá com o meu filho grudado no peito, e aí eu chamava meu marido, tô com fome, às vezes eu saía assim um pouquinho e voltava e pegava alguma coisa para comer. A diferença é o que vocês vão pegar para comer nesse tempo, tá? Então, assim, vai lá e come uma fruta, vai lá e come uma fatia de pão, vai lá e come bem no almoço, tá? Tira doce, tira chocolate, tira açúcar. É isso que vai fazer tu impedir que tu perca peso na pós-gestação, tá? Porque se tu sair e ficar beliscando, for comer maçã quando estiver com fome, tu não vai ganhar peso com isso na gestação. E vocês têm que pensar, quem é mãe,
que a gente parada, só amamentando, a gente gasta em torno de 500 a 700 calorias a mais, tá? Então, para eu fazer isso, treinando, cara, eu tenho que fazer um treinamento assim de morte para eu conseguir gastar 700 calorias. E a mãe amamentando, ficando sentada, respirando e produzindo leite, amamentando o filho, ela gasta 500, 700 calorias. E isso a gente tem que usar a nosso favor para emagrecer, tá? Então tu pensa, tu já tá gastando isso amamentando teu filho. Pra que tu vai enfiar o pé comendo doce, bolo, torta, chocolate todos os dias? Aí depois, daqui 5, 6 meses, tu vai dizer, nunca mais voltei pro meu corpo aí, ó. Depois que eu tive esse aí, fiquei desse jeito. Cara, não coloca a culpa no filho, tá? Então assim, é fácil, a gente não pode o quê? Restrição alimentar severa, mas sim alimentação adequada, saudável e fácil de fazer, tá? Então, assim, tem como voltar ao corpo pós-gestação? Tem. A gente tem que correr atrás se a gente realmente quer, tá? Uma pergunta muito frequente: como eu vou evitar flacidez depois que eu perco peso? Pois então, isso acontece também pós-gestação, a gente fica mais flácido na barriga, né? Justamente pelo estiramento da pele. Então, assim, flacidez. O que é a flacidez? É a perda de elasticidade da tua pele. Então, assim, normalmente quem tem mais flacidez é quem teve que perder peso, muito peso, né? Quem teve uma perda de peso muito grande. Então, se tu perdeu muito peso, muito rápido, a tua pele, ela esticou demais, imagina, ó, tava desse tamanho esticada, assim, de gordura, daí tu murchou. E aí ficou pele sobrando, né? Ela vai ficar ali flácida. E aí tu tem que fazer cirurgia para tirar aquela flacidez. Se for um emagrecimento muito rápido, muito grande, por exemplo, bariátrica. O cara da bariátrica ali pesava 140 quilos, um mês depois ele perdeu 70 quilos, 2 meses depois, muito. Aí aquela pele cai e fica ali, né? Mas normalmente as pessoas que querem perder peso, às vezes é 10, 15, 5 quilos, normalmente elas não ficam flácidas. Tá? Se elas fazem tudo correto. O que é o correto? Consumir proteínas adequadas, então, ou seja, ter um aporte durante o dia, tá? Então pode ser através da comida, então comer carne, peixes, ovos, leite, derivados, ou através da suplementação com whey protein, né? A gente pode colocar colágeno, a gente pode colocar uma creatina. Então eu preciso ter aporte proteico para isso, porque pele, né, elastina tudo, esse esticamento, eu preciso de proteínas. E 2, eu preciso criar músculo. Então, se eu tenho um volume de gordura embaixo daquela pele e eu perdi, eu preciso preencher aquilo com uma musculatura, né? Eu preciso estimular. Então, isso acontece muito em bumbum. Mulher, emagreceu, primeira coisa que cai a bunda. Daí fica aquelas 2 negocinhos assim, douradinho. E é o que a maioria vem pro consultório, eu quero tirar a flacidez do bumbum. Então, gente, é musculação, é treinamento, consumir proteínas adequadas e treinar musculação para preencher aquela área, tá? Como eu disse, se for um emagrecimento muito grande, a musculação e a alimentação com proteína vai ajudar, mas aquela pele em excesso vai ter que ser retirada com cirurgia, tá? Quando é emagrecimento, pouco emagrecimento e tudo mais, a gente consegue controlar com a alimentação e com o exercício. Mas tem que ter constância. Então, tudo depende da constância, tá? Então, mas a gente consegue evitar sim. Então, no momento assim, tu quer emagrecer e tu já tem medo de ficar flácida, ou daqui a pouco tu já tem uma idade que às vezes as mulheres mais maduras, elas vêm com a dúvida do seguinte: se eu emagrecer demais, eu vou ficar caída, porque eu já não tenho tanta idade, enfim, né? Já passei dos 50, dos 60. Então, também vale a mesma dica. As mulheres maduras, elas precisam tomar água também, elas precisam utilizar um colágeno legal, elas precisam consumir proteínas, elas precisam fazer exercício físico também, não só pilates, porque a maioria faz apenas pilates para conseguir massa muscular, certo? Outra coisa que tem um mito muito grande, que quem não pode emagrecer, quem quer emagrecer não pode tomar creatina.
Então a pergunta é: posso tomar creatina se eu quero emagrecer? Pode tomar creatina sim. Porque o que vem de mito? A gente vem de tempos já sabendo, não, né? Ouvindo falar que creatina causa inchaço, deixa a gente inchada, né? E aí muitas pessoas, elas não tomam, ou enfim, não tomam não tomam a creatina no emagrecimento porque elas não querem se inchar, ficar inchadas, tá? Mas não é isso aí, tá, gente? Assim, a creatina, ela é um ótimo suplemento para quem tá procurando emagrecimento também, porque ela vai te dar mais força na hora do exercício. Porque o que acontece? Se eu tô praticando exercício físico e fazendo uma dieta de restrição calórica, né, com baixas calorias, é normal que eu sinta um pouco mais de cansaço durante os treinamentos, eu perco um pouco de força. A creatina, ela vai fazer com que eu mantenha um pouco mais de força, tá? Por quê? Porque dentro lá do nosso músculo, para fazer essa força, essa contração muscular, eu preciso de creatina. E a creatina, se eu tiver baixa, se eu estou consumindo, a gente encontra a creatina em produtos de origem animal, tá? Se eu já estou consumindo pouco durante o dia, que é para eu emagrecer, eu não tenho estoque dentro do músculo e eu acabo ficando mais fraca. Então a creatina, ela pode sim, e até ela vai ajudar no teu processo de emagrecimento e de ganho de massa muscular, justamente por não te deixar mais fraco, tá? E aí a creatina, normalmente ali de 3 a 5 gramas por dia, é o padrão que a gente utiliza. Claro que a gente pode modular conforme cada paciente, né? Cada pessoa, dependendo da tua demanda, tá? Como eu disse, normalmente mulheres precisam de um consumo maior de creatina do que os homens. Que suplemento eu indico para perder peso? Nenhum, tá? O suplemento que eu indico para perder peso é fechar a boca. Mas assim, porque o que acontece, gente? Não vou dizer que vocês, né? A galera em geral, assim, tá? Tipo, o mundo quer uma coisa pra ontem. Então, assim, se lançar uma pílula mágica dizendo assim, toma essa pílula, emagreça 15 quilos e a pílula for 10 mil reais, tenho certeza que vai ter fila na porta do laboratório pra comprar essa pílula pra emagrecer e vai pagar os 10 mil reais. A pessoa vai vender o rim no mercado negro, mas vai conseguir comprar esse remédio. E aí ficou com essa cultura que tu só consegue emagrecer se tu tomar remédio, que existe fórmulas mágicas, mas não existe. Gente, tu pode pegar qualquer suplemento e que tu não educar tua cabeça e tua alimentação aqui, não vai funcionar. Então, assim, eu não indico suplemento para emagrecer. Eu indico suplementação, se for necessária, para auxiliar naquele processo. Então, por exemplo, tu vai chegar pra mim e vai dizer assim, Bruna, eu quero emagrecer, mas eu sou muito ansiosa, gente, eu como reboco da parede, fico o dia todo beliscando, eu só não sei o que, eu não consigo dormir de noite. Então, provavelmente, eu vou te dar um suplemento, um fitoterápico manipulado que vai te auxiliar na ansiedade, para te não ter tanta ansiedade e não ter tantos quadros de compulsão alimentar, né? Bruna, nossa, eu retenho muito líquido, eu faço drenagem 2 vezes por semana, mas assim, 2 dias depois eu ainda tô toda inchada, tomo 4 litros de água por dia, mas eu tenho muito problema de retenção. Então, provavelmente, vou te indicar algo que ajude a ser drenante, né? Algum suplemento, alguma cápsula, algum chá que te ajude nessa situação, mas são todos auxiliadores, eles não fazem nada sozinhos. Tá? Vamos ver aqui. Mais uma pergunta de exercício físico. Cardio antes ou depois do treino para emagrecer? Então, vamos lá. Cardio antes ou depois do treino? Eu prefiro cardio depois do treino, tá? Por quê, irmão? Pensa aqui comigo. Tu tá comendo menos e tu tá indo pro treino. Eu falei para vocês lá numa das primeiras perguntas que, por exemplo, a musculação. Se eu escolher musculação para emagrecer, eu preciso me dedicar de verdade, né? Preciso sair acabada disso. E aí vocês conseguem fazer o link que se eu for para esteira e ficar correndo 10, 15 minutos e depois eu for agachar, tu acha que eu vou conseguir agachar
efetivamente? Tu acha que eu vou conseguir pôr uma carga interessante no agachamento? Não, porque eu já vou estar cansado. Porque assim, eu já estou comendo menos. E aí o pouco de energia que eu tenho estocado, eu já gastei lá na esteira. E aí ainda, teu corpo ainda vai ter que fazer 40 minutos de sessão de treinamento, ou 1 hora, de peso. Tá louco, né? 1 hora ele vai dar um tilt. Então não vai ser efetivo. Então o que eu prefiro? Que tu chegue, faça um alongamento, ou se tu gosta de aquecer, então aquecer na esteira é diferente de fazer um cardio mais puxado, né? Tu vai aquecer 5, 10 minutos na esteira, se tu quiser, numa velocidade tranquila mesmo, caminhando, enfim. E aí tu vai para a sala de musculação e aí tu faz o teu treino efetivo e depois tu vai pro cardio. E aí, sim, aí tu tenta fazer um cardio mais pesado, uma corrida, uma escada, uma bike, tá? Então eu prefiro essa sistemática, tá? Prefiro que tu chegue, aqueça, desça pra musculação, vá pra sala da musculação, aí tu treina e depois tu faça o cardio, tá? Ou tu faz cardios em horários diferentes, né? Então, eu faço musculação de manhã e cardio de tarde, se tu tem tempo, tranquilo, tá? Então, e assim, e se tu não tem tempo de fazer cardio, tranquilo também, tá? Não é o cardio que vai fazer a diferença na tua vida pro emagrecimento. Para questão cardiorrespiratória, sim, mas pro emagrecimento não é o cardio que vai mudar totalmente a tua vida, tá? Então, assim, não se culpe se tu tem 1 hora para poder treinar e tu treina e não consegue fazer cardio. E aí tu acha que tu não tá emagrecendo porque os outros fazem 15 de cardio e tu não faz, tá? Não, tá? Não pense desse jeito, tira isso da tua cabeça, tá bom? Preciso malhar para perder peso. Estou agora falando, né, de academia, treino, e aí tem uma pergunta. Eu preciso malhar ou fazer exercício físico para perder peso? Pergunta difícil. Pois bem, tu consegue emagrecer só com alimentação? Consegue. Mas daí a gente vai chegar no estágio que não tem o que fazer, tá? Porque pensando, emagrecer, eu tenho que consumir menos calorias do que eu gasto. Esse é o cálculo básico, tá? Então, dentro disso tem outras variáveis, como tipo de alimento, corpo inflamado e tá? Mas assim, o topinho da lista é consumir menos calorias do que eu gasto, tá? Então, se eu gasto 1.500 calorias no dia, eu vou consumir 1.400, 1.350, tá? Só que aí tem um momento que a gente não pode ficar baixando as calorias, tá? Tu gasta 1.500, daqui a pouco a gente faz 1.300 da alimentação, 1.200, 1.100 e não adianta. 1 hora tu vai estar consumindo o quê? 800 calorias por dia? E o teu corpo vai ficando mais lento quanto menos tu come. Porque o que tu tem que pensar? Que ele vai se adaptando, né? Ele trabalha gastando 1.500 de energia, a gente tá dando menos, ele vai trabalhar e tu vai perder peso. E aí tem 1 hora que ele vai cansar de trabalhar assim, e aí esse 011 ligando, e aí ele vai cansar, ele vai entrar num efeito que ele não, e aí entra naquelas pessoas que comem 2 vezes por dia só e dizem que não emagrece, tá? Porque assim, tu tá dando tão pouco pra ele, que ele tá fazendo assim, mal e mal as funções que ele foi feito pra fazer, que é fazer a gente respirar, pensar. Então ele nunca na vida, jamais vai gastar energia para queimar gordura, sendo que para ele é muito mais importante fazer vocês levantarem, caminharem, respirarem, fazer o cérebro funcionar, tá? Então assim, vocês vão conseguir perder peso sem atividade física até o momento, depois estagna. E a atividade física vai fazer com que vocês percam mais calorias durante o dia e isso faça com que eu consiga dar mais comida para vocês também durante o dia. Então, assim, a galera que treina pesado, treina bem, é pesado, tá, gente? Não é dizer que vai 3, 4 vezes na academia e não fazer as coisas direitos. Treina super bem, ela pode ter uma alimentação mais liberada, tá? Ela pode comer coisas diferentes, ela não precisa ser tão restritiva, porque ela tem isso aqui, ó, essa atividade física aqui para queimar o excesso. E no momento que tu não tem isso aqui para queimar o excesso, como é que tu vai poder, daí tu vai voltar a comer as coisas normais, tu vai engordar o dobro, tá? Então, faça um exercício físico, sim. Então, assim, se tu não gosta do exercício e quer começar a emagrecer, comece mudando a alimentação.
mas já fica na tua cabecinha que pelo menos ali que nos próximos 3 meses a gente consegue segurar. Depois disso, tu vai ter que achar alguma coisa que tu goste para fazer, meu filho. Nem que seja correr atrás do cachorro no pátio. Mas tu vai ter que achar alguma coisa para queimar calorias, tá? Senão não funciona. Outra coisa, tentei fazer dieta, mas o final de semana me ferra. Isso não foi uma pergunta, né? Acho que alguém quis desabafar. Mas muitas pessoas acontece isso, tá? Gostam de fazer, tentam fazer dieta e chega no final de semana e vai tudo por ralo abaixo. Daí, conversando, elas dizem, mas é que daí a gente sai para socializar, como é que eu não vou sair com os meus amigos e não vou beber? Mas aí eu fui na casa da avó, eu tive 15 aniversários esse final de semana. Então, gente, assim, prioridades. Primeiro, se tu é uma pessoa que tu tá fazendo realmente tudo certo de segunda a sexta, no sábado e no domingo, tu pode se permitir tomar um chopp, comer uma batata frita, né? Tomar uma taça de vinho, comer um risoto, a lasanha que a tua avó fez no domingo. Mas uma coisa que as pessoas não entendem é o limite. Então, assim, tu pode fazer isso, mas tu não pode começar a beber às 10 horas da manhã ali num pré-churrasco e acabar às 6 horas da noite, tá? Tu não pode começar eu fiz café da manhã bem, daí começou a sair e só voltou na segunda-feira. As pessoas dão um off na dieta no sábado e voltam na sexta de noite, né? Sexta acho que 5 horas da tarde, porque na sexta da noite já ninguém mais faz nada. E aí só volta na segunda. Não pode, vocês têm que ter um equilíbrio. Até porque, o que vocês têm que entender, gente? Dieta, estilo de vida, é pra vida inteira, pra vida toda. Então, assim, vocês têm que aprender a se alimentar bem e vocês têm que aprender a se comportar diante de situações como essa. Como sair com um monte de amigos e... pra que beber 10 cervejas quando tu vai sair com teus amigos? Tu não pode beber 2, porque tem que beber as 10. Será que a longo prazo essas 10 cervejas, não tô dizendo em hoje se tu tá feliz com o teu corpo, mas será que daqui a alguns anos essas 10 cervejas elas não vão estar te prejudicando a tua saúde? E será que tu não pode comer o hambúrguer só na sexta ou no domingo? Será que tu tem que comer o hambúrguer na sexta, pizza no sábado, churrasco com a cerveja no domingo e ainda sair para bater um açaí com tudo dentro? Tá? Hoje, se teu corpo não... se tu tá ok, mas e já parou pra pensar daqui a alguns anos? Se isso vai ser legal pra ti? Se tu não vai vir na Nutri ao invés de dizer, eu quero perder peso, será que tu não vai vir na Nutri dizendo assim, Nutri, eu tô com colesterol alto, eu tô com glicose alta, eu tô com problema disso, eu tô com problema daquilo? Então é isso que a galera tem que pensar, tá? Isso é uma coisa muito importante antes de vocês começarem um planejamento. E a última pergunta, que estamos fechando nossos 30 minutos, é: chás emagrecem? E qual seria o melhor? Essa questão é igual à questão dos suplementos que eu indico para emagrecer, tá? Então, assim, chás auxiliam? Eu adoro chás. No consultório tem chás, na minha casa tem chás. Inclusive, eu tenho uma paciente maravilhosa, beijo, Denise, que ela é uma sommelier de chás. Olha que coisa linda. É uma sommelier de chás e ela faz umas combinações maravilhosas. Então eu sou super fã e eu prescrevo chá. Mas eles não vão emagrecer sozinhos, tomando sozinhos, tá? Então o chá vai auxiliar e qual que é o melhor? Que vai depender do que tu quer, tá? Então, por exemplo, eu quero um chá que seja mais termogênico, eu quero ter um chá que me auxilie a perder o peso. Então a gente tem o chá de gengibre, a gente tem o chá verde, a gente tem a central asiática, né? Então, que eles podem ser utilizados para isso. Eu tenho dificuldade para dormir, eu gostaria de um chá. O que eu posso utilizar para dormir se eu vejo que é o sono que está atrapalhando nessa perda de peso, né? Porque pensam que se vocês dormem mal, vocês têm a probabilidade de serem mais gordos, né? De terem mais acúmulo de gordura. Então isso é fato, isso é ciência. Se tu não dorme bem, tu não ganha massa muscular, tu acumula mais gordura, tá? Então, se eu tô vendo que tu não tá perdendo peso porque tu tá dormindo super mal
e a gente ninguém não quer entrar com medicamentos, enfim, quer tomar alguns chás, a gente tem camomila, a gente tem melissa, a gente tem maracujá, a gente tem mulungu, né? Então a gente tem alguns chás. Então isso tudo vai depender do jeito, do tipo de coisas que a gente quer para vocês, para auxiliar no emagrecimento de vocês. Mas assim, não adianta se entupir, não adianta comprar aquele mix de 50 chás para emagrecer, né? Que não vai funcionar. Então, primeiro, prioridade, alimentação, rotina, estilo de vida. Segundo, suplementação e chás e afins. Tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é querer mudar. No momento que vocês não querem mudar, não adianta consumir nada, tá? Então, encerro a live assim, que eu quero que vocês pensem, se no momento que vocês forem procurar um profissional com o objetivo de ganhar massa muscular, de perder peso ou de tratar alguma coisa, vocês têm que querer isso de verdade, tá? Por quê? Porque no momento que vocês, me deu uma vontade de perder peso, qualquer coisa que aparecer no caminho de vocês vão desviar disso, entendeu? Então assim, agora minha vida tá muito corrida, eu não consigo. Mas eu tenho um filho pequeno, eu não tenho tempo de fazer a comida. Mas é que eu trabalho o dia todo. Porque agora eu não vou mais fazer na academia, então se eu não vou na academia eu não vou fazer dieta. Cada vez vocês vão ter uma desculpa para alguma coisa. Então, se vocês estão arrumando desculpa, é porque vocês realmente não valorizam seu próprio corpo. Né? Então, o que vocês têm que entender é que se esse corpo aqui não está bem de saúde, depois vocês não vão cuidar dos filhos, depois vocês não vão conseguir trabalhar, depois vocês não vão conseguir fazer nada, porque você tem que ficar até molho em casa. Então, fica a dica, tá? Procure profissional, mas vocês têm que querer mudar, senão não adianta. E senão vocês vão ficar pingando de profissional em profissional, porque vai ser aquela pessoa que já foi em 10 nutricionistas, em 15 nutrólogos, em 20 endocrinologistas e nenhum conseguiu ajudar essa pessoa. E se tu tá assistindo e tu já passou por várias nutris ou enfim, e tu não conseguiu mudar, e aí a gente sempre coloca, mas é que aquela nutri é low carb, mas aquela nutri não sei o que. Para e pensa, foi a nutricionista ou fui eu? Ou fui eu que realmente não quis fazer as coisas, né? Fui eu que realmente não quis lutar para os meus objetivos, tá? Então, gente, é isso aí, essa live vai ficar gravada, qualquer coisa vocês podem voltar. Pode colocar comentários depois na live, tá? Manda também para alguém se acha que pode responder algumas dúvidas. E na quinta que vem a gente volta com outro tema que eu vou lançar na semana. Eu vou fazer uma enquete, provavelmente vai ser algo relacionado à saúde da mulher. Ou a gente continua nessa parte, agora vamos falar de ganho de massa muscular, ou a gente vai falar sobre saúde da mulher. Aí vamos falar de candidíase, mas eu vou fazer uma enquete com vocês, certo? Então, até mais, espero que vocês tenham gostado da live, comentem e coloquem na agenda, toda quinta-feira, 12:30, a gente vai ter a live. Eu queria já ter terminado essa live, mas eu falo pra caramba e eu tenho que treinar isso pra falar menos. Um beijo pra vocês e até mais!